Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em Grupo 1. Nesse episódio, os tutoriais do portfólio digital. O quê? Introdução, é claro. Tudo tem um começo e a gente começa pela introdução. Mas vou iniciar primeiro com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, tenho 42 anos, 1,64 m, estou com um vestido no tom verde escuro com algumas linhas roxa, amarela, laranja. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verdes, cinza e branco. À minha direita está a tela interativa, onde a gente faz todas as nossas conexões, e o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Então, nesse episódio, introdução. Introdução. O que é introdução? Bom, de modo bastante resumido, então resumidinho, introdução é a apresentação do seu trabalho. Todo trabalho acadêmico, todo trabalho científico possui essa seção que se chama introdução. Na introdução, você trata especificamente de alguns elementos essenciais do seu trabalho. Então, você conta o que vai acontecer. A introdução é como se fosse uma apresentação, só que é um pouco mais profunda. Então, vamos acompanhar aqui na nossa tela o que seria essa introdução. Então, nosso episódio 3, introdução. Na introdução, deve conter a delimitação do tema estudado, os objetivos do trabalho, o referencial teórico, o percurso metodológico utilizado, os sujeitos envolvidos e uma breve indicação de como o portfólio está organizado. Tudo isso, professora, é quase um resumo. É quase um resumo. Quase um resumo. Então, a diferença do resumo para a introdução é qual? Bom, a diferença do resumo para a introdução, alguns trabalhos possuem resumo. O resumo, ele indica, ele dá spoiler. Sabe aquela, de toda série, assim, filme, vai contar para alguém, então você dá spoiler? Então, no resumo, você tem um spoiler do resultado final. Você apresenta, você faz uma propaganda do resultado. Chega-se ao resultado de que a educação à distância tem o condão de contribuir com a formação de muitos profissionais por meio da mediação tecnológica. Mas aí você não dá detalhes dessa conclusão. Quais são os meandros, os miúdos dessa conclusão, você não fala. Isso no resumo. Na introdução não tem esse spoiler dos resultados. Você faz o quê? Você apresenta os objetivos, tá? Então você trata aqui dos objetivos, tem que informar quais são os objetivos do seu trabalho. Você também define de modo bem generalista o referencial teórico. O que é o referencial teórico? Na nossa jornada de práticas colaborativas, a nossa principal inspiração teórica é quem? É o Paulinho, claro, Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia. Então, nossa maior inspiração aqui é Paulo Freire. Paulo Freire é a nossa base teórica, é o teórico que a gente vai utilizar para inspirar a nossa escrita, inspirar a nossa prática. Então, referencial teórico são os autores que você usa de base, os principais autores. Não vai dizer todos, evidentemente, às vezes você cita um autor, mas os de maiores importância. No nosso caso, a nossa referência maior é o Paulo Freire com Pedagogia da Autonomia. Além do referencial teórico, você tem que informar qual que é o percurso metodológico que você vai seguir. Lembrando que o percurso metodológico é o como fazer. Usando que tipo de... aí vocês vão ver lá em metodologia, qual que é o paradigma, qual que é a abordagem, qual que é a técnica, quais são os instrumentos de construção dos dados e de estruturação do trabalho.
tá? Então, esses elementos vocês vão discutir em metodologia. Mas o percurso metodológico é esse. Então, você vai colocar inspirados por Paulo Freire, né, utilizando a técnica, né, ou uma abordagem qualitativa, de base freiriana, né, porque a gente vai usar a pedagogia da autonomia como referencial teórico. E aí, né, o percurso metodológico ele já diz como que está organizado o trabalho, que é a próxima etapa. O percurso metodológico vai ser utilizado e você já vai colocar como que ele está organizado, ó, que é uma das últimas coisas. Breve indicação de como está organizado o portfólio. Então, você tem que dizer como que está organizado, quais são as seções que possui. Então, seja aqui no portfólio ou em outros trabalhos acadêmicos, você sempre deve apresentar essa informação para o leitor. Então, você faz um trabalho escrito para alguém ler. Então, esse alguém que vai ler o seu material, ele precisa ser situado. E é a introdução que vai fazer essa contextualização do trabalho. Qual que é o objetivo do trabalho, né? Qual que é a sua inspiração teórica, como que você desenvolveu esse trabalho e como que está organizado para o leitor se aproximar do seu texto. É uma aproximação, é quase um diálogo. Você vai tentar estabelecer um diálogo com esse leitor. E, por meio de você demonstrar como que o portfólio está organizado. Então, está organizado em 3 sessões que chamam-se como me tornei professor, quando chamo o coração, cartas a Cristina, em que serão discutidos, né, a identidade e a prática docente. E aí a redação é sua, né? Aí vem a sua criatividade, aí vem o seu dom, aí vem a sua inspiração em construir um texto convidativo, interessante, que faz com que o outro queira ler. Então, aí é a parte da criação. Então, essa é a base da introdução, certo? Nós vamos lá para o nosso portfólio digital. Então, nós estamos aqui no portfólio. Opa, eu vou sair aqui porque eu vou passar para a edição. Então, agora sim. Então, estamos aqui no nosso portfólio digital, no nosso modelo. Percebam que vocês têm o de vocês, que estará diferente do meu, claro. Então, a gente já teve os elementos de nomeação, né? Colocar o nome do portfólio, já compartilhamos com os demais professores ou, no caso, com quem você tenha interesse de compartilhar. Já vimos como gera um link do site para você publicar lá no fórum dentro do AVA, já colocamos o título, lembrando sempre que é em caixa alta, centralizado, já colocamos a identificação e já fizemos o sumário aqui no seu canto, na sua lateral direita, com as seções que estão indicadas no roteiro didático. E aí a gente vai editar a introdução. Então a gente clica aqui na nossa página da introdução, aqui já tem um nome, certo? Você pode deixar esse nome aqui em cima, que é onde ele vai ficar visível, como você também pode editar. Ó. Lembrando que todas as caixas de texto, quando você clica sobre elas, elas ficam selecionadas, você pode arrastar para onde você quiser, certo? Então, por exemplo, posso colocar o título aqui, ó. Posso deixar a imagem aqui em cima e colocar o título aqui. Como que eu faço para inserir caixa de texto? Nós já vimos no episódio anterior, mas você vem aqui no seu menu da lateral direita, inserir. E os elementos básicos são caixa de texto, imagem, incorporar e drive. E você tem os blocos de conteúdos que estão disponíveis, que são blocos com imagem e texto, mais de uma imagem, né, 2 imagens e texto. Esses com mais de uma imagem e texto, eles têm principalmente a finalidade no caso de você utilizar para fazer edição de imagens. E aí a gente vai ver a imagem num outro episódio. Então, basta você acrescentar, ó, clicar que você já acrescenta. Professora, eu não quero esse bloco, como é que eu faço? Desde que você esteja com ele selecionado, então ele fica com essa borda azulada, você vem aqui na lateral esquerda da sua tela e você tem as opções de edição, que é excluir essa seção, esse bloco. Você pode duplicar, se você quer utilizar o mesmo texto, ou você ainda pode o quê? Mudar as cores, certo? Nesse caso, nós vamos excluir essa seção que a gente não quer. A gente vai incluir o quê? Uma seção de texto. Então, a gente vem aqui, inserir, né, no menu lateral, inserir, caixa de texto. E olha lá, ele criou uma caixa de texto. Se você selecionar esse bloco, ó, quando fica uma cruz de 4 pontas,
Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a visualização para ver se a gente fica, né, um pouquinho melhor. Então, olha só, uma cruz de 4 pontas, certo? Então, uma cruz de 4 pontas. Você pode arrastar esse bloco para onde você quiser. Olha, eu segurei com o botão direito, você pode levar para onde você quiser, certo? Você também tem a opção de edição aqui, como eu falei, olha, você pode duplicar a seção, que é quando você duplica, ó, eu gerei 2 seções iguais, tá? Aqui não vai, né, aparecer porque a gente está sem nenhuma edição nela. E você pode, por exemplo, alterar as cores e o estilo. Então, vamos supor, eu quero que aqui seja um estilo, ó, meu texto, eu vou digitar o texto no verde. Do ponto de vista de metodologia, né, a orientação é sempre preto no branco, porque o preto sobre o contraste branco facilita a leitura, permite dar maior legibilidade ao texto, tá? Então a gente pode usar, por exemplo, aqui introdução, a introdução a gente poderia deixar com o fundo claro, né, por exemplo. E aí eu não quero essa parte aqui, o que que eu faço? Quando você não quer uma seção que você quer excluir, você seleciona, fica selecionado demonstrando a seleção por meio de uma caixa azul, você clica em excluir. E aqui a gente vai editar. Do ponto de vista da metodologia, a opção é sempre Arial ou Times, tá? Mas a recomendação principal é para uma fonte não serifada, ou seja, uma fonte que não tem curvinhas. A Arial é a mais recomendada, tá? Por quê? Porque as fontes serifadas dificultam a leitura. O tamanho da fonte para textos é tamanho 12, pela orientação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E aqui, se você não encontrar, quando você seleciona a caixa de texto, então você tem a opção de selecionar a fonte, o tamanho da fonte, se você vai negritar, se você vai deixar em itálico, se você vai duplicar, ou nos 3 pontinhos, que são mais opções, em que você tem vários outros recursos à sua disposição. O que nos interessa aqui é o alinhamento, porque o alinhamento do texto é justificado, tá? Você ainda tem essas 2 opções aqui, que é o recuo, que é como a gente vai fazer parágrafo aqui no portfólio digital utilizando o Google Sites, tá? Não tem como você usar a régua aqui nessa ferramenta. Então, para você fazer recuo, você faz o recuo usando essas 2 ferramentas, especialmente essa daqui, o recuo da primeira linha. E aqui o espaçamento entre as linhas, que o recomendado pela ABNT é de 1,5. Mas você pode trabalhar com um espaçamento diferente, mas o recomendado pela ABNT é esse. Então, o que que você vai fazer aqui? Você tem que colocar, ó, lembrar, você tem que colocar o objetivo. Então, você vai começar, né, letra maiúscula, este trabalho tem por objetivo. Qual que é o objetivo desse trabalho, professor? Onde que eu vou achar o objetivo desse trabalho? Bom, olha só, somente hoje, só nesse episódio, vocês não podem perder. O objetivo está onde? O objetivo está aqui, ó, no nosso projeto de práticas colaborativas, que está disponível no ambiente virtual, certo? Lá você, inclusive, tem uma introdução. Vou copiar daí, professora. Negativo. Esse texto aqui é o texto editado pelos professores. Você tem que fazer o seu texto. Mas aqui você pode se inspirar, certo? Então, olha só o que que tem aqui nessa introdução. Só para a gente poder se inspirar, evidentemente. Então, nessa introdução, eu tenho aqui no projeto, tá? Ó, o propósito, planejamento e realização de atividades interdisciplinares. Então, não vai ser o mesmo propósito, que o do trabalho de vocês, é outro propósito, do curso de licenciatura. Aí a gente tem qual que é a nossa organização, o projeto é de caráter, qual que é, as atividades a serem desenvolvidas estão no eixo pesquisa, o tema que foi colocado, qual que é a perspectiva da investigação, então qual que é o percurso metodológico, qual que é a nossa inspiração, sócio-institucional, intersubjetiva. Então, essa introdução você pode se inspirar, certo? Lembrando da diferença entre introdução e resumo. E aí a gente volta aqui para o nosso portfólio só para a gente visualizar. Então, objetivo. Qual que vai ser o objetivo do seu trabalho? O objetivo do seu trabalho é o quê? Compartilhar
Você vai escrever o objetivo, né? Compartilhar, eu tô dando uma dica. Compartilhar as experiências advindas ou as experiências realizadas no bojo, ai que bonitinho, no bojo da disciplina de práticas colaborativas de estudos em grupo e blá, 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 blá. Olha, se aparecer um blá, 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 eu vou ver, olha, né, que isso? É? Claro que aqui tá, né, a gente está fazendo uma alusão. Então, você vai colocar o objetivo, compartilhar experiências realizadas no bojo, a disciplina de práticas colaborativas, do curso, mas fica repetido, né, professora, do curso tal, né, do Instituto Federal. Depois, no segundo parágrafo, o que você tem que colocar? Lembra? Você tem que colocar qual que é a sua inspiração teórica, né? Nossa inspiração, ou minha inspiração teórica, ou a inspiração teórica. A inspiração, letra maiúscula. A inspiração, letra maiúscula. A inspiração teórica, né, deste texto é de base freiriana ou, né, inspiro-me em Paulo Freire a partir do livro Pedagogia da Autonomia, etc. e tal. No próximo parágrafo você vai falar o quê? Você vai falar do percurso metodológico. Esse percurso metodológico você vai trazer lá de metodologia, evidentemente, né? Professor de metodologia que vai explanar para vocês aí os procedimentos, qual é a abordagem, né? Utilizaremos, né? Ou utilizamos uma abordagem qualitativa, blá, 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 blá. E, por fim, né? Este trabalho ou este portfólio está organizado em tantas sessões, a saber tal, né? Que você pode consultar pelo menu lateral, pelo menu superior, tá? Então, essa é a base da introdução, ok? Então, tem esses elementos, objetivo, inspiração teórica, o percurso metodológico e a organização. Os outros elementos que nós usamos aqui, né, são outras inspirações. Professora, posso fazer um texto assim, com uma imagem e o texto? Pode, ó, você clica aqui, acrescenta, quero copiar o texto daqui, então olha, não quero esse, professor, eu vou optar por deixar o meu portfólio bem mais bonitinho, mais criativo. Então eu vou selecionar o texto, né, Ctrl C no seu computador, né, vou colocar aqui, não quero esse daqui, opa. Eu vou colocar meu texto aqui, olha lá, ele vai ficar, né, você vai deixa eu só reduzir aqui a visualização para vocês terem uma ideia de como que ele vai ficar, só para visualizar, tá? Então, ó, depois eu posso excluir aqui que você já sabe como excluir, seleciona quando tiver com a borda azulada, você clica em excluir. E aí aqui você pode selecionar uma imagem, né? Você pode selecionar uma imagem, por exemplo, você pode selecionar uma imagem aqui do Google, você pode selecionar, né, e aqui basta você pesquisar, por exemplo, já que a sua inspiração é freiriana, então vamos procurar aqui Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Vamos ver que imagem que necessariamente não saiu Pedagogia da Autonomia, mas saiu aí Paulo Freire, vou escolher essa imagem, você seleciona a imagem que você tiver interesse, você clica em inserir aqui no seu canto direito. Ele vai carregar a imagem, então olha só, aqui eu vou tirar essa caixa de texto, porque não me interessa essa caixa de texto. Professora, a minha imagem não ficou. Para você editar qualquer imagem no Google Sites,
você clica sobre ela, ficou com a borda azulada, você tem a opção de recortar a imagem, você tem a opção de desfazer o corte, você tem a opção de linkar, por exemplo, essa imagem com um site do Paulo Freire. Você pode duplicar e você pode excluir, você nos 3 pontinhos tem mais opções de edição. Se você quiser aumentar a imagem, você pode aqui, ó, clica sobre a bolinha da onde você, literalmente esse círculo azul aqui para você ajustar a imagem. Se você clicar no da diagonal, você amplia a imagem proporcionalmente, tá? O que é mais adequado, tá? Mais adequado é clicar nas laterais. E aí seu texto fica aqui, né? Vai evidentemente terminar aqui, você vai ter aí o seu texto da introdução. Perfeito? Muito legal, né? Você vai pedir para publicar, você vai pedir para salvar, e aí, para a gente ver o site publicado. Então, olha só o que eu tenho, como tá meu texto. Ai, que bonitinho. Não é lindo? Olha só. E assim, a gente tem aí a nossa introdução com inspiração freiriana. Esse, né, é o nosso episódio, os tutoriais compõe, né, uma série aí dos tutoriais de edição do portfólio digital, portfólio de registro docente, utilizando a ferramenta do Google Sites para fins pedagógicos. Então esse foi o nosso episódio sobre a edição do portfólio, a criação e edição da introdução. É claro que aqui a gente trouxe generalizações. Se você quiser saber mais, você tem que ler o material que está disponível no ambiente, os livros que estão na biblioteca virtual. E claro, curiose-se. Aqui a gente trouxe apenas em 20 minutos, em 10 minutos é o que dá, não é verdade? Então, curiose-se. E segue reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.